16 horas de trabalho e tudo o que encontrei foi minha mala jogada no jardim. O peso da traição familiar é mais pesado que qualquer plantão duplo que já enfrentei nos meus 30 anos como enfermeira. Meu nome é Ivone Figueiredo, tenho 68 anos, e naquela noite de quarta-feira, minha vida mudou para sempre. Chovia fino em Brasília. O ônibus me deixou a 2 quadras de casa, em Águas Claras, e eu caminhava devagar, sentindo cada músculo dolorido, depois de um dia exaustivo no Hospital Santa Luzia. Tinha sido um plantão especialmente difícil. Perdemos um paciente jovem, vítima de acidente, e precisei consolar a família durante horas. Era o tipo de dia que me fazia ansiar pelo conforto do meu lar, mesmo sabendo que as coisas não andavam bem por lá. Ao virar a esquina da minha rua, algo chamou minha atenção. Um objeto estranho sob a luz amarelada do poste, jogado displicentemente no gramado da frente da casa onde morava com meu filho Eduardo e minha nora Patrícia. Apertei o passo, sentindo um frio na espinha que não tinha nada a ver com a garoa. Era minha mala antiga, de couro marrom, que guardava no fundo do armário. Olhei para as janelas da casa, todas apagadas, exceto a do quarto da minha neta Júlia, de 12 anos. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Ela rapidamente fechou a cortina, como se tivesse medo de ser vista me observando. Foi quando notei o papel dobrado, preso por um alfinete na alça da mala. Minhas mãos tremiam quando o desdobrei para ler. Aqui não tem lugar para velha inútil. Assinado, sua querida nora. A caligrafia era inconfundível. Patrícia nunca se preocupou em esconder seu ressentimento por minha presença na casa. Depois que me aposentei e Eduardo insistiu que eu me mudasse para ajudar com Júlia, ela começou uma campanha silenciosa para me fazer sentir um fardo. Comentários sobre o dinheiro apertado, suspiros quando eu entrava na cozinha, conversas interrompidas abruptamente. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Fiquei ali, paralisada, sentindo a chuva engrossar e encharcar meu uniforme hospitalar. 30 anos salvando vidas, noites em claro cuidando de estranhos, e agora era tratada como um objeto descartável pela minha própria família. Olhei novamente para a janela de Júlia, mas agora estava completamente escura. Respirei fundo e abri a mala. Patrícia havia enfiado algumas roupas aleatórias, meus remédios para pressão alta, a foto do meu falecido marido e meus documentos pessoais. Nem mesmo meus pertences mais queridos, minhas plantas, os livros que colecionei durante anos, os presentes que Júlia me deu em segredo, nada disso foi considerado importante o suficiente para entrar naquela mala. Lembro-me de ter pensado em bater a porta, exigir explicações, confrontar Eduardo e Patrícia, mas algo dentro de mim, talvez orgulho, talvez instinto de sobrevivência, me impediu. Em vez disso, fechei a mala e comecei a caminhar na chuva, sem destino definido. As ruas de Águas Claras, normalmente tão familiares, pareciam estranhas e hostis naquela noite. Caminhei por quase 1 hora, arrastando a mala pesada pelo asfalto molhado. Cada passo era uma luta contra as lágrimas que teimavam em cair, misturando-se com a chuva em meu rosto. Foi quando avistei o prédio da dona Aparecida Soares, uma senhora de 70 anos que conheci no centro comunitário. Hesitei por um longo tempo antes de tocar a campainha do seu apartamento. O relógio marcava quase meia-noite quando ela abriu a porta, ainda vestida, assistindo a algum programa na televisão. Meu Deus do céu, dona Ivone, o que aconteceu com a senhora? Está ensopada! Tentei explicar, mas as palavras se transformaram em soluços. Aparecida não precisou ouvir mais. Puxou-me para dentro, ajudou-me a trocar de roupa e preparou um chá quente enquanto eu, aos poucos, conseguia contar o que tinha acontecido. Eu sabia que aquela nora não prestava, disse ela indignada. Mas o seu filho permitir uma coisa dessas? É de cortar o coração. Naquela primeira noite, deitada no sofá-cama da sala de Aparecida, revirei na minha mente os últimos anos. Como não percebi os sinais? Eduardo estava cada vez mais distante, sempre concordando com Patrícia, sempre com desculpas para não passar tempo comigo. Júlia era a única que demonstrava carinho genuíno, mas mesmo ela parecia intimidada pela mãe. Nos dias seguintes, tentei ligar para Eduardo várias vezes. Chamava e caía na caixa postal.
Na terceira tentativa, uma mensagem automática informava que meu número havia sido bloqueado. Mandei mensagens, e-mails, nada. Era como se eu tivesse deixado de existir. Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Júlia, usando o celular de uma amiga da escola. Vovó, a mamãe disse que você foi morar com sua irmã em Porto Alegre. É verdade? Estou com saudades. Ah, minha irmã Conceição realmente morava no sul, mas não falávamos havia anos depois de um desentendimento. Patrícia nem sequer se deu ao trabalho de criar uma mentira convincente. Qualquer pessoa que me conhecesse saberia que eu nunca procuraria Conceição. Respondi a Júlia com cuidado, sem querer colocá-la no meio do conflito entre adultos. Disse apenas que estava bem e que também sentia sua falta. Pedi que não contasse a ninguém que tinha falado comigo. Nosso segredinho, escrevi, tentando manter um tom leve que não refletia em nada o que eu sentia. Passei 2 semanas na casa de Aparecida. Sua generosidade me salvou, mas eu sabia que não poderia abusar da sua hospitalidade. Comecei a procurar um lugar para ficar, usando minhas economias da aposentadoria. Foi quando soube da pensão do seu Joaquim Rezende no Cruzeiro Velho, um bairro mais antigo de Brasília. O quarto era pequeno, com banheiro compartilhado, mas era o que eu podia pagar enquanto organizava minha vida. Dormia mal, acordava chorando no meio da noite, revivendo o momento em que encontrei minha mala no jardim. 30 anos como enfermeira-chefe me ensinaram a lidar com crises, a manter a calma quando tudo ao redor era caos. Mas nada me preparou para a dor do abandono familiar. Em uma manhã particularmente difícil, enquanto tomava café na cozinha comunitária da pensão, ouvi uma voz familiar me chamando. Ivone! Ivone Figueiredo! É você mesmo? Levantei os olhos e vi Geraldo Pacheco, médico com quem trabalhei por mais de 2 décadas. Aposentado há alguns anos, ele estava ali visitando um parente que também morava na pensão. Seu choque ao me ver naquelas circunstâncias foi evidente. O que aconteceu com você? Ouvi dizer que tinha se mudado para a casa do seu filho depois da aposentadoria. Contei a ele minha história, sem esconder a humilhação e a dor. Geraldo me ouviu em silêncio, seu rosto endurecendo a cada detalhe. Quando terminei, ele simplesmente pegou seu celular e fez uma ligação. Cristina, aqui é Geraldo Pacheco. Preciso marcar uma consulta urgente. Não, não é para mim. É para uma amiga muito especial que precisa dos seus serviços. Sim, é caso de despejo familiar. Amanhã às 10 está ótimo. Virando-se para mim, explicou que Cristina Duarte era uma advogada especializada em direitos dos idosos. Ela poderia me ajudar a entender minhas opções, talvez até a recuperar alguns dos meus pertences. Você não está sozinha nessa, Ivone, disse Geraldo, segurando minhas mãos trêmulas. E o que sua nora fez não é apenas cruel, é ilegal. Foi a primeira vez, desde aquela noite chuvosa, que senti um lampejo de esperança. Não sabia ainda, mas aquele encontro casual seria o primeiro passo da maior reviravolta da minha vida. Enquanto caminhava com Geraldo para fora da pensão, uma pergunta começou a se formar na minha mente. E se eu pudesse transformar essa tragédia em algo maior que minha própria dor? E se houvesse um propósito em tudo isso? De onde você é? Já passou por situação semelhante? Se já viveu ou conhece alguém que tenha sofrido abandono familiar, compreende a dor que estou descrevendo. O que fiz a seguir surpreendeu até a mim mesma, e prometo que vai mudar sua perspectiva sobre o poder de transformação que existe dentro de cada um de nós, especialmente quando somos subestimados. Naquela primeira noite fora de casa, deitada no sofá-cama de Dona Aparecida, não consegui pregar os olhos. Cada vez que fechava as pálpebras, via a imagem da minha mala jogada no jardim, encharcada pela chuva fina de Brasília. As palavras do bilhete de Patrícia queimavam em minha mente. Aqui não tem lugar para a velha inútil. Como alguém poderia reduzir 3 décadas de cuidados, amor e sacrifícios a essa frase cruel? O amanhecer me encontrou de olhos abertos, fitando o teto desconhecido. Levantei-me silenciosamente para não acordar Aparecida e fui até a pequena varanda do seu apartamento. O sol nascia lentamente sobre os prédios de Águas Claras.
iluminando a vida de pessoas que seguiam suas rotinas normais, sem imaginar que há apenas algumas quadras dali, uma senhora de 68 anos havia perdido tudo em uma noite. Dormiu bem, Ivone? A Aparecida apareceu na varanda, oferecendo uma xícara de café fumegante. Não muito, respondi com sinceridade. Fico pensando no meu filho, na minha neta. Como Eduardo permitiu isso? Como não me defendeu? Aparecida suspirou, ajeitando o roupão florido ao sentar-se na cadeira ao meu lado. Os homens fracos são assim mesmo. Deixam-se manipular. Meu falecido marido, que Deus o tenha, era o oposto. Tinha pulso firme. Mas seu filho... Ela hesitou, como se escolhesse as palavras. Ele sempre foi assim, submisso à esposa? A pergunta me fez voltar no tempo. Eduardo havia sido um menino doce, sensível. Após perder o pai aos 17 anos, apegou-se ainda mais a mim. Formou-se em engenharia com muito esforço. Trabalhei em 2 hospitais para pagar sua faculdade. Conheceu Patrícia logo depois de formado, quando ela estagiava na mesma construtora. O namoro foi rápido, o casamento mais ainda. Lembro-me de ter achado estranho o desconforto que senti no primeiro encontro com ela, mas abafei essa intuição em nome da felicidade do meu único filho. Não, ele mudou muito depois do casamento, respondi. Era como se, aos poucos, ela fosse apagando o Eduardo que eu conhecia e substituindo por um homem que eu mal reconheço. Naquele dia, tentei ligar para Eduardo pela primeira vez. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Deixei uma mensagem contida, sem acusações, apenas pedindo que me ligasse de volta. Nunca recebi resposta. Na terceira tentativa, 2 dias depois, uma gravação automática me informou que meu número havia sido bloqueado. A rejeição doeu como um tapa no rosto. Ele bloqueou meu número, Aparecida. Meu próprio filho. A velha senhora balançou a cabeça indignada. Isso não se faz nem com um cachorro, que dirá com a mãe que lhe deu a vida. Os dias na casa de Aparecida seguiam uma rotina melancólica. Eu ajudava com as tarefas domésticas para compensar sua hospitalidade. Cozinhava para nós 2 e passava horas olhando pela janela, como se esperasse ver Eduardo surgir na rua, arrependido, vindo me buscar. Mas ele nunca apareceu. Uma semana depois do incidente, recebi a primeira mensagem de Júlia, minha neta, usando o celular de uma colega da escola. O texto simples trouxe lágrimas aos meus olhos. Vovó, cadê você? Mamãe disse que foi morar com sua irmã no sul, mas sei que vocês não se falam. Estou com saudades. Te amo. A mensagem de Júlia foi um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Saber que ela sentia minha falta aquecia meu coração, mas a mentira de Patrícia, de que eu tinha ido para Porto Alegre ficar com Conceição, minha irmã, com quem havia rompido relações anos atrás por causa de uma disputa de herança, revelava seu cinismo. Ela nem se deu ao trabalho de criar uma mentira convincente. Estou bem, meu amor. Não se preocupe comigo, respondi, tentando soar positiva. Esse é nosso segredinho, ok? Não conte para ninguém que estamos conversando. Também sinto sua falta. Nas semanas seguintes, Júlia me mandava mensagens escondidas sempre que podia. Através dela, soube que Eduardo parecia tenso e triste, que brigava mais com Patrícia, que às vezes o flagrava olhando para meu quarto vazio. Mas ele nunca mencionava meu nome, nunca perguntava por mim. Era como se tivesse aceitado a narrativa da esposa. A mãe incômoda simplesmente se foi. Problema resolvido. Eu não podia continuar na casa de Aparecida indefinidamente. Por mais gentil que fosse, seu apartamento de um quarto não comportava 2 senhoras idosas por muito tempo. Comecei a procurar alternativas, calculando como sobreviveria com minha modesta aposentadoria. Foi quando ouvi falar da pensão do seu Joaquim no Cruzeiro Velho, um bairro mais simples de Brasília. A pensão era um casarão antigo dividido em pequenos quartos. O meu ficava no final do corredor. Tinha apenas uma cama de solteiro, um armário minúsculo, uma escrivaninha e uma cadeira. O banheiro era compartilhado com mais 3 hóspedes. As paredes finas deixavam passar todos os sons. Roncos, discussões, programas de televisão. Que contraste com a casa espaçosa de Eduardo, onde eu tinha meu próprio quarto com banheiro. A senhora vai se acostumar.
disse seu Joaquim ao me entregar a chave. Todos aqui têm suas histórias, seus motivos para estarem sozinhos. Respeitamos o espaço um do outro. Aquela frase, motivos para estarem sozinhos, me atingiu profundamente. Eu nunca imaginei que aos 68 anos estaria sozinha, depois de uma vida dedicada à família e à profissão. O que havia feito de errado? Teria sido muito invasiva na vida do meu filho? Exigente demais? Ou era simplesmente um estorvo, como Patrícia sempre insinuou com seus olhares e suspiros impacientes? As noites na pensão eram as piores. O colchão fino não ajudava minhas costas doloridas, e os ruídos constantes tornavam o sono superficial e inquieto. Muitas vezes acordava sobressaltada, desorientada, sem reconhecer onde estava. Por um momento fugaz, acreditava estar em casa, no meu quarto confortável, até a realidade cruel se impor novamente. Comecei a criar uma rotina para preencher os dias vazios. Pela manhã, depois do café comunitário na cozinha da pensão, caminhava até o parque da cidade, onde ficava observando famílias, crianças brincando, casais de idosos andando de mãos dadas. À tarde, visitava a biblioteca pública ou sentava em alguma praça. À noite, trancava-me no quarto para chorar em silêncio. Em uma dessas manhãs no parque, sentei-me no mesmo banco que um senhor de cabelos grisalhos lia um jornal. Ficamos lado a lado em silêncio por alguns minutos, até que ele dobrou o jornal e virou-se para mim. Desculpe a indiscrição, mas a senhora está bem? Venho aqui todos os dias e a vejo sentada sempre com o mesmo olhar triste. Algo na gentileza daquele estranho quebrou minhas defesas. Contei-lhe toda a história. O plantão exaustivo, a mala no jardim, o bilhete cruel, o silêncio do meu filho, as mensagens escondidas da minha neta. Ele me ouviu sem interromper, apenas assentindo ocasionalmente. Meu nome é Geraldo Pacheco. Apresentou-se quando terminei meu relato. Sou médico aposentado. Trabalho voluntariamente no Centro de Convivência do Idoso do Plano Piloto. A senhora deveria nos visitar um dia. Há muitas pessoas que passaram por situações semelhantes. Relutantemente, aceitei o cartão que me ofereceu. Não estava pronta para socializar, para fingir normalidade enquanto meu mundo havia desmoronado. Mas guardei o cartão mesmo assim. Uma noite, 3 semanas após minha expulsão, recebi outra mensagem de Júlia que me deixou alarmada. Vovó, mamãe e papai brigaram feio. Ela gritou que gastou seu dinheiro com as reformas da casa e ele disse que isso foi errado. Depois mamãe disse que você nunca vai voltar mesmo. Estou com medo. A mensagem provocou um turbilhão de emoções. Primeiro, preocupação por Júlia, exposta a brigas intensas. Segundo, uma ponta de esperança ao saber que Eduardo questionara as ações de Patrícia. E terceiro, uma curiosidade ardente. Que dinheiro era esse que Patrícia havia gasto? Eu não tinha deixado dinheiro algum com eles. Liguei para Júlia no dia seguinte, aproveitando um horário em que sabia que estaria sozinha em casa depois da escola. Ela atendeu no primeiro toque, como se esperasse minha ligação. Vovó, que saudade da sua voz! O entusiasmo dela apertou meu coração. Tentei manter a conversa leve, perguntando sobre a escola, os amigos, evitando colocá-la em posição difícil. Mas não pude deixar de perguntar sobre a briga que mencionara. Ah, eles brigam o tempo todo agora, disse ela com a franqueza típica dos pré-adolescentes. Papai está dormindo no seu antigo quarto. Ele encontrou uns papéis seus no armário e ficou muito bravo com a mamãe. Que papéis, querida? Não sei direito. Algo sobre a casa, eu acho. Papai gritou, como você pôde fazer isso? A casa é dela. E mamãe disse que agora era tarde demais. Aquela conversa plantou uma semente em minha mente. Que documentos Eduardo teria encontrado? O que Patrícia havia feito? Precisava descobrir, mas não queria usar Júlia como informante. A menina já estava numa situação delicada o suficiente. Na manhã seguinte, decidi visitar o Centro de Convivência do Idoso. Foi como se o universo tivesse orquestrado aquele encontro no parque com Geraldo. Logo na entrada, dei de cara com ele. Dona Ivone! Que bom que veio! Exclamou, genuinamente feliz em me ver. Venha, quero lhe apresentar alguém. Ele me conduziu até uma sala nos fundos do centro,
onde uma mulher de meia-idade organizava documentos em uma mesa. Alta, cabelos castanhos curtos, óculos de armação vermelha, emanava autoridade e competência. Esta é Cristina Duarte, advogada especializada em direitos dos idosos e minha amiga de longa data, apresentou Geraldo. Cristina apertou minha mão firmemente e indicou uma cadeira à sua frente. Dr. Geraldo me contou sua situação, Dona Ivone. O que lhe aconteceu é lamentavelmente comum, mas também completamente ilegal. Gostaria de ouvir sua história em detalhes, se não se importar. Repeti tudo novamente, incluindo a informação recente sobre a misteriosa briga entre Eduardo e Patrícia. Enquanto falava, Cristina tomava notas, ocasionalmente franzindo a testa ou assentindo. Dona Ivone, vou lhe fazer uma pergunta direta. A casa onde seu filho mora, quem a comprou? A pergunta me pegou de surpresa. Bem, tecnicamente fui eu. Usei minha indenização quando me aposentei do hospital e uma herança que recebi do meu pai para dar entrada. Coloquei no nome de Eduardo para facilitar caso eu viesse a faltar. Cristina trocou um olhar significativo com Geraldo. E existe algum documento que comprove isso? Pensei por um momento. Sim, guardei tudo. Extratos bancários, comprovante da transferência, até um documento simples que Eduardo assinou reconhecendo que o dinheiro veio de mim. Está tudo numa pasta azul no meu armário. Ou estava. E essa seria a pasta que seu filho possivelmente encontrou, concluiu Cristina. Dona Ivone, a senhora pode ter mais direitos do que imagina. Se a casa foi comprada com seu dinheiro, há bases legais para contestar sua expulsão, independentemente do nome que consta na escritura. Aquela conversa acendeu uma pequena chama de esperança no meu peito. Não estava completamente indefesa, afinal. Tinha direitos. Tinha provas. Nos dias seguintes, Cristina moveu céus e terra para ajudar-me. Primeiro, conseguiu uma medida cautelar para preservar meus pertences pessoais ainda na casa. Depois, iniciou o processo para reconhecer meu direito à moradia no imóvel que ajudei a adquirir. E o mais importante, me apresentou a Renato Guimarães, assistente social do centro. Renato era um homem compassivo, na casa dos 40 anos, com uma paciência infinita para ouvir histórias de idosos abandonados ou maltratados. Ele me inscreveu em um programa de auxílio temporário que complementava minha aposentadoria, permitindo que eu pudesse pagar pelo quarto na pensão enquanto minha situação não se resolvia. A senhora não está sozinha nisso, Dona Ivone, garantiu-me Renato. Infelizmente, vemos casos como o seu com frequência crescente. Filhos que veem os pais idosos como fardos, noras e genros intolerantes, famílias que esquecem o significado da palavra gratidão. Foi através de Renato que descobri o grupo de apoio para idosos vítimas de abandono familiar. Nas reuniões semanais, ouvia histórias que às vezes eram ainda mais dolorosas que a minha. Antônio, 75 anos, despejado pelos 3 filhos após vender seu apartamento para ajudá-los financeiramente. Maria, 82 anos, que tinha que entregar toda a sua aposentadoria para a filha que a tratava como empregada não remunerada. Carlos, 70 anos, que foi internado à força em um asilo de baixa qualidade para que o filho pudesse vender sua casa. Ouvir aquelas histórias me fez perceber que meu caso não era isolado. Era parte de um problema social maior. E, mais importante, me fez sentir menos sozinha na minha dor. Ali, pela primeira vez desde a noite da mala no jardim, chorei abertamente, sem vergonha, compartilhando minha vulnerabilidade com pessoas que realmente entendiam o que eu estava passando. Uma noite, voltando para a pensão depois de uma dessas reuniões, comecei a escrever um diário. Não era apenas sobre mim, era sobre todos nós, os idosos descartados, tratados como fardos após uma vida de trabalho e dedicação. Escrevi páginas e páginas, derramando no papel toda a angústia, toda a indignação, toda a tristeza que carregava. Levei o diário para Geraldo ler. Ele o devolveu 2 dias depois com os olhos marejados. Ivone, isso precisa ser lido por mais pessoas. É poderoso, é verdadeiro, é necessário. Enquanto isso, o processo judicial avançava lentamente.
Cristina conseguiu uma intimação para Eduardo apresentar os documentos financeiros relacionados à compra da casa. Ele não compareceu à primeira audiência, enviando um advogado que alegou problemas de saúde do cliente. Patrícia, por outro lado, apresentou-se acompanhada de seu próprio advogado, negando veementemente qualquer direito meu sobre a propriedade. É tudo invenção de uma senhora ressentida por ter sido convidada a se retirar de uma casa que nunca lhe pertenceu, argumentou seu advogado. Cristina manteve-se firme. Temos provas documentais da origem do dinheiro utilizado na aquisição do imóvel. E mesmo que não tivéssemos, existe a questão do abandono de pessoa idosa, crime previsto no Estatuto do Idoso. A juíza determinou um prazo de 30 dias para Eduardo apresentar sua defesa e os documentos solicitados. Enquanto esperava, continuei escrevendo meu diário, participando das reuniões no centro e trocando mensagens secretas com Júlia. Em uma dessas conversas, ela me contou algo que mudaria tudo. Papai não está mais morando aqui, vovó. Ele saiu de casa depois que mamãe rasgou uns papéis dele. Disse que ia pensar no que fazer. Eduardo havia saído de casa? Aquilo era inesperado. Tentei ligar para ele novamente, mas seu número ainda me bloqueava. Perguntei a Júlia se tinha o novo endereço do pai, mas ela não sabia. Ele apenas ligava para falar com ela, sem revelar onde estava. Quase 6 meses haviam se passado desde a noite da mala no jardim. Meu quarto na pensão já não parecia tão estranho. Havia me acostumado com os ruídos, com o banheiro compartilhado, com a simplicidade. Minhas noites de choro haviam diminuído, substituídas por sessões de escrita cada vez mais focadas e intensas. Meu diário já tinha mais de 200 páginas manuscritas. Foi quando recebi um telefonema inesperado. Um número desconhecido, que normalmente eu ignoraria. Alô? Atendi, hesitante. Mãe? É o Eduardo. A voz que eu não ouvia há 6 meses me deixou momentaneamente sem fala. Quando finalmente consegui responder, minha voz estava embargada pela emoção. Eduardo, filho, onde você está? Por que não me procurou antes? Houve um longo silêncio do outro lado da linha, quebrado apenas por uma respiração pesada, como se ele lutasse contra as lágrimas. Eu não sabia o que dizer. Não sabia como te encarar depois do que aconteceu. Quando descobri o que Patrícia tinha feito, o que ela estava fazendo há anos com seu dinheiro, Onde você está agora? Interrompi. Num hotel perto do trabalho. Pedi divórcio, mãe. Não consigo mais olhar para ela sem pensar no mal que causou a você. A nós. Aquela conversa abriu as portas para um lento processo de reconciliação entre mim e Eduardo. Ele confessou que, por anos, Patrícia o manipulou, afastando-o de mim com mentiras, insinuações, criando uma versão distorcida de mim como uma mãe controladora e interesseira. Admitiu sua covardia em não me defender, em permitir que ela me expulsasse. Só percebi a verdade quando encontrei aquela pasta azul, confessou. Vi os documentos, as transferências. A casa é sua, mãe. Sempre foi. E Patrícia sabia disso. Ela encontrou os documentos muito antes e os escondeu de mim. Enquanto o processo judicial seguia seu curso, meu diário continuava crescendo. Geraldo, sem me contar, mostrou algumas páginas a um amigo editor. 2 semanas depois, recebi uma proposta formal para transformá-lo em livro. No dia em que assinei o contrato com a editora, Cristina me ligou com notícias do processo. A juíza havia decidido a meu favor em caráter liminar. Eu tinha o direito de retornar à casa imediatamente, enquanto o mérito do caso ainda seria julgado. Era hora de pegar minha mala novamente, mas desta vez para voltar, não para sair. Naquele momento, percebi que o abandono que sofri, por mais doloroso que tenha sido, transformou-se na semente de algo maior. Algo que não apenas mudaria minha vida, mas poderia ajudar inúmeros outros idosos em situação semelhante. E tudo começou naquela noite chuvosa, com uma mala jogada no jardim. Naquela manhã de quarta-feira, após receber a ligação de Cristina sobre a decisão liminar da juíza, senti uma mistura de emoções que quase me deixou sem fôlego. Vitória, ansiedade, medo, esperança, tudo se mesclava enquanto eu arrumava meus poucos pertences na pequena mala marrom
que havia se tornado símbolo da minha jornada. A senhora tem certeza de que quer fazer isso sozinha? Perguntou seu Joaquim, parado na porta do meu quarto na pensão, observando-me dobrar cuidadosamente as 3 blusas que havia comprado em uma loja de segunda mão. Posso acompanhá-la se quiser. Sorri para o senhorzinho que me acolheu quando eu não tinha para onde ir. Obrigada, seu Joaquim, mas preciso enfrentar isso com minhas próprias forças. Cristina e o oficial de justiça estarão lá. Ele assentiu, compreensivo. Entendo, mas saiba que seu quarto estará aqui se precisar. Nem vou alugar para outra pessoa por enquanto. Aquelas palavras gentis me comoveram. Em 6 meses, aquele quarto simples havia se tornado um refúgio. As paredes descascadas que antes me pareciam desoladoras, agora guardavam os primeiros momentos da minha reconstrução. Foi ali que comecei a escrever meu diário, que chorei minhas lágrimas mais amargas, que redescobri minha força. Antes de sair, passei no centro de convivência do idoso para me despedir de Renato e dos amigos que fiz no grupo de apoio. Antônio, Maria, Carlos e outros que, como eu, haviam sido descartados por suas famílias, me abraçaram com uma mistura de alegria pelo meu triunfo e melancolia pela minha partida. Você é nossa esperança, Ivone, disse Maria, segurando minhas mãos com seus dedos nodosos, marcados por décadas de trabalho. Mostra que podemos lutar, que não precisamos aceitar o destino que nos impõe. Não estou abandonando vocês, prometi emocionada. Continuarei vindo às reuniões, e quando meu livro for publicado, usarei essa plataforma para dar voz a todos nós. Renato, sempre pragmático, me entregou um envelope. São informações sobre seus direitos, o número da lei, contatos de emergência. Se houver qualquer problema quando chegar lá, qualquer confronto, não hesite em usar. Agradeci, guardando o envelope na bolsa. Sabia que o retorno não seria fácil. Patrícia não me receberia de braços abertos. Isso era certo. Mas eu não era mais a mesma mulher assustada que saiu daquela casa com uma mala debaixo da chuva. Os meses de luta me fortaleceram. Encontrei Cristina no endereço combinado, uma quadra antes da casa. Ela estava acompanhada por um oficial de justiça, um homem de meia idade com expressão séria, e por 2 policiais que ela solicitou como precaução. Está pronta? Perguntou ela, ajustando os óculos de armação vermelha. Respirei fundo. Estou. Caminhamos em silêncio até a casa. Cada passo fazia meu coração acelerar. As árvores do jardim pareciam mais altas, as flores mais vibrantes. Era início de primavera em Brasília, época em que a cidade se enche de ipês amarelos, criando uma paisagem dourada. Quando chegamos ao portão, hesitei por um momento. Ali estava a cena do meu maior trauma, o local exato onde encontrei minha mala jogada. Fechei os olhos por um segundo, revivendo aquela noite. Depois abri-os, determinada a substituir aquela memória por uma nova. O oficial de justiça tocou a campainha. Aguardamos alguns instantes até ouvirmos passos apressados. A porta se abriu, revelando Patrícia. Ela vestia um roupão de seda, como se tivesse acabado de acordar, embora já passasse das 10 da manhã. Seu rosto, sempre tão controlado e calculista, se contorceu em uma expressão de choque ao me ver. O que significa isso? Perguntou, olhando de mim para o oficial, para os policiais, para Cristina. O oficial deu um passo à frente, estendendo o documento oficial. Senhora Patrícia Leite, estou aqui para cumprir uma ordem judicial que concede o direito de moradia à senhora Ivone Figueiredo neste imóvel, com base em evidências de que a propriedade foi adquirida com recursos dela. Patrícia empalideceu, agarrando o batente da porta como se precisasse se apoiar. Por um momento, pensei que fosse desmaiar. Depois, seu rosto se transformou em uma máscara de fúria. Isso é ridículo! Esta casa está no nome do meu marido. Vocês não podem simplesmente... Ex-marido! Corrigi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. E sim, eles podem. E o fazem neste momento. Cristina deu um passo à frente, profissional como sempre. Senhora Leite, a decisão judicial é clara. A senhora Ivone tem direito de retornar à sua residência imediatamente. A senhora tem 24 horas para recolher seus pertences pessoais e deixar o imóvel. 24 horas?
Patrícia gritou, incrédula. Isso é absurdo. Onde vou morar? O que vou fazer com minhas coisas? A ironia da situação não me escapou. As mesmas perguntas que me atormentaram naquela noite chuvosa agora saíam da boca dela. Talvez devesse ter pensado nisso antes de jogar minha mala no jardim, respondi, mantendo a voz calma. Não havia satisfação em vê-la desesperada, apenas a constatação de que o universo, às vezes, opera com um senso de justiça poético. Entramos na casa, apesar dos protestos de Patrícia. O interior estava diferente. Novos móveis, nova decoração. Praticamente nada do que era meu permanecia visível. Uma onda de tristeza me invadiu ao perceber que minhas memórias físicas haviam sido apagadas daquele espaço. Onde estão meus pertences? Perguntei. Minhas fotos, meus livros, minhas plantas. Patrícia deu de ombros ainda furiosa. Joguei fora. Ou doei. Não me lembro. Cristina interviu rapidamente. Isso será adicionado ao processo, senhora Leite. Destruição de bens pessoais é outro crime. Enquanto inspecionávamos a casa, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Passos leves, hesitantes. Meu coração disparou ao reconhecer aquele som familiar. Vovó? A voz de Júlia ecoou pela escada. É você mesmo? Me virei a tempo de ver minha neta descendo os degraus correndo. Antes que pudesse responder, ela já havia se jogado em meus braços, abraçando-me com toda a força de seus 12 anos. O cheiro de seu shampoo infantil, a textura de seus cabelos entre meus dedos, sensações que pensei ter perdido para sempre. Eu sabia que você voltaria, sussurrou ela contra meu peito. Eu sempre soube. Patrícia tentou interferir, puxando Júlia pelo braço. Volte para o seu quarto, agora! Não! Júlia se desvencilhou com uma firmeza surpreendente. Quero ficar com a vovó. Você mentiu para mim. Disse que ela tinha ido morar com a tia Conceição, mas vocês a mandaram embora. O rosto de Patrícia se contraiu em uma expressão que misturava raiva e constrangimento. Era evidente que não esperava essa rebelião da filha sempre tão obediente. Júlia havia crescido nesses 6 meses, não apenas fisicamente, mas em maturidade e coragem. Vamos conversar sobre isso depois, Patrícia respondeu entre dentes. Agora suba. Júlia olhou para mim, depois para a mãe, depois novamente para mim. Pude ver o conflito em seus olhos jovens, a lealdade dividida entre a mãe e a avó que amava. Sua mãe está certa, querida, disse suavemente, acariciando seu rosto. Vá para seu quarto agora. Temos muitos dias pela frente para nos colocarmos em dia. Prometo que não vou a lugar nenhum. Relutante, Júlia obedeceu, não sem antes me dar outro abraço apertado. Quando ela subiu, voltei minha atenção para Patrícia. Onde está meu antigo quarto? Perguntei. Ela me conduziu sem dizer palavra. Abriu a porta de um dos quartos do andar superior, que não era o meu antigo quarto, mas o de hóspedes. O ambiente estava irreconhecível, transformado em um espaço de ginástica, com esteira, bicicleta ergométrica e pesos. Meu quarto de verdade, Patrícia. Com um suspiro irritado, ela abriu outra porta. Ali estava, meu espaço, meu refúgio, ou o que restou dele. A cama havia sido trocada por uma maior. As paredes repintadas de um tom berrante de vermelho, cortinas luxuosas substituíam as simples que eu tinha. Mas o mais chocante era uma porta nova em uma das paredes. Aparentemente haviam feito uma suíte, anexando parte do meu quarto ao banheiro vizinho. Quanto dinheiro vocês gastaram com essas reformas? Perguntei estupefata. Patrícia deu de ombros, sem responder. Não precisava. A resposta estava em cada detalhe luxuoso, em cada modificação cara. Meu dinheiro, a aposentadoria que economizei por décadas, a herança que preservei, tudo transformado em conforto para a mulher que me expulsou de casa. O oficial de justiça pigarreou, trazendo-nos de volta à realidade. Senhora Leite, como mencionado, a senhora tem 24 horas para retirar seus pertences pessoais. Recomendo que comece a providenciar isso imediatamente. Deixamos Patrícia sozinha para processar a situação. No andar de baixo, Cristina me puxou para um canto discreto. Ivone, você tem certeza de que quer ficar aqui hoje? Não seria melhor voltar para a pensão até que ela saia de vez? Pode haver confrontos, situações desconfortáveis.
Balancei a cabeça decidida. Não, Cristina. Se eu sair agora, estarei repetindo o mesmo padrão. Esta é minha casa. Tenho todo o direito de estar aqui. E quanto antes Júlia e eu nos reacostumarmos uma com a outra, melhor. Cristina assentiu, compreensiva. Tudo bem. Os policiais ficarão até o final do dia, como precaução. E aqui está meu cartão. Me ligue a qualquer hora se precisar. Depois que Cristina e os oficiais saíram, fiquei sozinha na sala. Patrícia se trancou em algum quarto do andar superior, provavelmente ligando freneticamente para advogados, amigos, talvez até para Eduardo, embora duvidasse que ele atendesse suas ligações. Caminhei lentamente pela casa, reconectando-me com o espaço. Toquei as paredes, os batentes das portas, os corrimãos da escada. Tanto havia mudado, mas a essência permanecia. Era como voltar a um país onde passei a infância, ao mesmo tempo familiar e estranho. Na cozinha, abri a geladeira por curiosidade. Estava abarrotada de alimentos orgânicos caros, bebidas importadas, embalagens de comida gourmet. Lembrei-me de como Patrícia reclamava constantemente do aperto financeiro, de como precisávamos economizar. Mais uma de suas manipulações para me fazer sentir um fardo. O resto do dia transcorreu em um silêncio tenso. Patrícia evitava descer, e eu respeitava seu espaço, entendendo que, apesar de tudo, a situação era traumática para ela. Júlia apareceu ocasionalmente, testando as águas, perguntando se podia sentar comigo, conversar. Respondi todas suas perguntas com honestidade, adequando as explicações à sua idade. Então vocês não brigaram, você e papai? Perguntou ela durante nosso lanche da tarde. Sanduíches simples que preparei com o que encontrei na cozinha. Não, querida. Seu pai e eu não brigamos. Houve um mal-entendido muito grande, alimentado por circunstâncias complicadas. Você quer dizer que mamãe mentiu para ele? Disse Júlia, surpreendendo-me com sua perspicácia. A situação é complexa, Júlia. Sua mãe fez escolhas erradas, sim, mas todos nós cometemos erros. O importante agora é como seguimos em frente. Naquela noite, quando o silêncio finalmente se instalou na casa, sentei-me na varanda com meu diário. As páginas já não comportavam apenas dor e ressentimento. Agora registravam também esperança, reconciliação, justiça. Escrevi sobre a expressão de Patrícia ao ver-me na porta, sobre o abraço de Júlia, sobre a sensação de estar novamente entre paredes que conheciam minha história. Estava tão absorta na escrita que não percebia a aproximação de Patrícia até que ela pigarreou suavemente. Levantei os olhos, surpresa ao vê-la parada na porta da varanda, ainda vestindo o mesmo roupão, mas agora com o rosto lavado de maquiagem e os cabelos presos em um coque desleixado. "Posso me sentar?" perguntou, indicando a cadeira ao meu lado. Hesitei por um momento, depois assenti. Ela se acomodou, olhando para o jardim escuro à nossa frente. "Não sei para onde ir", disse finalmente, a voz desprovida da usual arrogância. "Não tenho família em Brasília. Minhas amigas... Bem, a maioria só está interessada na minha companhia quando posso pagar por restaurantes caros e dias de spa." Não respondi imediatamente. Parte de mim queria dizer que não era problema meu, que ela deveria ter pensado nisso antes de me expulsar. Mas outra parte, talvez a enfermeira que cuidou de pessoas vulneráveis por décadas, sentiu uma pontada de compaixão. "Você pode ficar no quarto de hóspedes até encontrar um lugar", ofereci, surpreendendo a nós duas. "Não no meu antigo quarto, no verdadeiro quarto de hóspedes." Patrícia me olhou atônita. "Por quê? Depois de tudo que fiz?" "Não é por você", esclareci. "É por Júlia. Ela já passou por muitas mudanças bruscas. Um pouco de estabilidade fará bem a ela. E também..." Hesitei, procurando as palavras certas. "Também é por mim. Não quero me tornar amarga. Não quero que o ressentimento consuma o tempo que me resta." Lágrimas inesperadas brilharam nos olhos de Patrícia. Ela nunca havia chorado na minha frente. Sempre manteve a fachada de controle perfeito. Vê-la vulnerável, humana, foi desconcertante. "Eu não te merecia como sogra", murmurou ela. "E Eduardo não te merecia como mãe. Todos cometemos erros." Repeti o que havia dito a Júlia. "O importante é como escolhemos seguir em frente."
Na manhã seguinte, encontrei Patrícia na cozinha, preparando café. Vestia roupas simples, jeans e camiseta, algo que nunca a vi usar antes. Seu rosto estava sério, concentrado. Fiz café para nós duas, disse, empurrando uma xícara na minha direção. E estou separando minhas coisas. Vou ligar para algumas imobiliárias hoje, procurar um apartamento para alugar. Assenti, aceitando a xícara. Não éramos amigas, provavelmente nunca seríamos. Mas havia um entendimento tácito, um acordo de coexistência pacífica pelo bem de Júlia. Naquela tarde, recebi uma ligação que mudaria o rumo da minha história mais uma vez. Era o editor que havia recebido meu diário através de Geraldo. Ele não apenas queria publicá-lo, queria transformá-lo em uma série de reportagens para um grande jornal antes mesmo do lançamento do livro. Sua história tocou algo profundo, Dona Ivone, explicou ele. É um retrato poderoso do abandono familiar, do abuso contra idosos, mas também da resiliência e da capacidade humana de recomeçar. Queremos que ela alcance o maior número possível de pessoas. Quando desliguei, minhas mãos tremiam de emoção. De repente, tudo fazia sentido. A dor, a luta, as noites em claro na pensão. Não foram apenas provações, foram o caminho necessário para que eu encontrasse minha verdadeira voz, meu propósito. Naquela mesma semana, Eduardo finalmente veio me visitar. O reencontro foi emocionante e desconfortável ao mesmo tempo. Meu filho estava mais magro, com olheiras profundas, os cabelos antes sempre bem cortados agora longos demais, descuidados. Mãe, foi tudo o que conseguiu dizer antes que as lágrimas o impedissem de continuar. Abracei-o, sentindo seu corpo tremer com soluços contidos. Por um momento, não era o homem de 42 anos, mas o menino que corria para meus braços quando caía de bicicleta, quando tinha pesadelos, quando o pai faleceu. Está tudo bem, filho, sussurrei, acariciando seus cabelos como fazia quando era criança. Estamos recomeçando, todos nós. Nos dias que se seguiram, trabalhei incansavelmente no manuscrito final do meu livro. As primeiras reportagens no jornal geraram uma onda de reações, e-mails, cartas, telefonemas de outros idosos compartilhando histórias semelhantes, de filhos arrependidos buscando reconciliação, de profissionais de saúde e assistência social confirmando a epidemia silenciosa de abandono familiar. O Centro de Convivência do Idoso se tornou um ponto focal para esse movimento crescente. Renato organizou palestras, onde compartilhei minha experiência. Cristina ofereceu orientação jurídica gratuita para idosos em situação de vulnerabilidade. Geraldo coordenou uma equipe médica voluntária para atendimento básico. Um mês depois do meu retorno, enquanto terminava de revisar as provas finais do livro que seria lançado com o título A Mala no Jardim, uma história de abandono e recomeço, recebi uma proposta inesperada. Uma fundação nacional que trabalhava com direitos dos idosos queria me contratar como porta-voz para levar minha mensagem a todo o país. Sentada na mesma varanda onde um dia Patrícia e eu tivemos nossa conversa mais sincera. Ela havia se mudado na semana anterior para um pequeno apartamento, mas vinha regularmente visitar Júlia. Contemplei a oferta. Aos 68 anos, quando muitos consideram a vida profissional encerrada, eu estava prestes a começar uma nova carreira. A mala marrom que carregou minhas poucas posses naquela noite chuvosa agora ocupava um lugar de honra no meu quarto restaurado. Não mais como símbolo de rejeição, mas como lembrança do caminho percorrido. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir a força que nem sabíamos possuir. E assim, da maior humilhação da minha vida, nasceu meu maior propósito. A mala no jardim não foi o fim da minha história. Foi apenas o primeiro capítulo de uma jornada inesperada de descoberta, justiça e renovação. Aceitar a proposta da Fundação Nacional pelos Direitos dos Idosos foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Depois de 3 décadas cuidando de pacientes no hospital, agora eu cuidaria de uma causa maior. Mas antes de mergulhar nessa nova missão, precisava organizar minha própria casa, literalmente e figurativamente. Numa manhã de sábado, acordei decidida a recuperar o espaço que um dia foi meu.
O quarto, agora pintado daquele vermelho intenso que Patrícia escolhera, precisava voltar a refletir quem eu era. Júlia, sempre disposta a participar de qualquer projeto comigo, apareceu na porta com um avental já amarrado na cintura. Vamos começar, vovó. Comprei esses adesivos para a parede. São constelações que brilham no escuro. Olhei para minha neta, surpresa com sua escolha. Ela deu de ombros um pouco envergonhada. Você sempre me contava histórias sobre as estrelas quando eu era pequena. Pensei que poderia gostar. Abracei-a com força, emocionada com sua memória afetiva. É perfeito, meu amor. Vamos transformar este teto num céu estrelado. Passamos o final de semana inteiro transformando o quarto. Pintamos as paredes de um azul claro suave. Instalamos prateleiras para meus livros, muitos deles novos, já que Patrícia havia se desfeito dos antigos. Colocamos um pequeno sofá junto à janela para que pudesse ler com a luz natural. Eduardo, que agora visitava regularmente, construiu uma estante especial para que eu pudesse exibir plantas pequenas, suculentas e samambaias que não exigiam muito espaço. Quando terminamos, o quarto não apenas parecia meu, parecia melhor do que nunca havia sido. Não era uma restauração do passado, mas uma criação para o futuro que eu agora vislumbrava. As constelações de Júlia no teto eram o toque perfeito, lembretes silenciosos de que, mesmo nas noites mais escuras, as estrelas continuam brilhando acima de nós. Com meu espaço pessoal reorganizado, voltei minha atenção para o trabalho com a Fundação. Minha primeira tarefa seria coordenar a criação de uma cartilha sobre direitos dos idosos, algo acessível que pudesse ser distribuído em postos de saúde, centros comunitários e igrejas por todo o país. Precisamos de uma linguagem simples, direta, expliquei durante a primeira reunião com a equipe de comunicação da Fundação. Algo que minha amiga Maria, com apenas 3 anos de estudo formal, possa entender. Algo que meu amigo Antônio, com problemas de visão, consiga ler sem dificuldade. A jovem diretora de comunicação, Thaís Mendonça, me olhou com admiração. É exatamente por isso que queríamos você nesse projeto, Dona Ivone. Você conhece o público, não apenas teoricamente, mas na prática. Trabalhei arduamente naquela cartilha, revisando cada palavra, cada ilustração. Não era apenas um trabalho, era um compromisso com todos aqueles que, como eu, haviam sido invisibilizados, descartados, considerados inúteis por uma sociedade que valoriza apenas a juventude e a produtividade. Enquanto isso, meu livro ganhava destaque nacional. As reportagens no jornal geraram uma onda de interesse e a editora decidiu antecipar o lançamento. A primeira tiragem, inicialmente modesta, foi quadruplicada devido à demanda de pré-venda. Seu livro tocou um nervo exposto da sociedade brasileira, explicou meu editor, Maurício Fontes, durante um almoço. Famílias de todo o país estão se reconhecendo nessas páginas. Tanto os idosos quanto os filhos adultos. Alguns se sentem validados, outros confrontados, mas todos estão falando sobre o assunto. O lançamento foi marcado para uma quinta-feira no Centro Cultural mais prestigioso de Brasília. Nunca havia estado no holofote antes. Minha vida sempre foi de serviço silencioso, nos bastidores, cuidando de pacientes ou da minha família. A ideia de falar em público me aterrorizava. E se eu travar? Se esquecer o que dizer? Perguntei a Eduardo na véspera do evento, enquanto ele me ajudava a escolher uma roupa apropriada. Mãe, disse ele segurando minhas mãos trêmulas, você enfrentou coisas muito piores do que um microfone. Além disso, não precisa decorar discurso. Apenas conte sua história, como fez no livro, com honestidade. Escolhi um vestido azul marinho simples, mas elegante. Júlia insistiu em fazer meu penteado, um coque baixo com algumas mechas soltas, que, segundo ela, me deixavam sofisticada, mas não intimidadora. Eduardo me presenteou com um colar de prata com um pequeno pingente em forma de estrela, uma referência ao novo teto do meu quarto. Quando chegamos ao auditório, fiquei estupefata com a quantidade de pessoas. Esperava, no máximo, algumas dezenas de interessados. Havia centenas. Jornalistas, fotógrafos, leitores ansiosos segurando cópias do meu livro. Entre a multidão, reconheci rostos familiares.
Geraldo, Cristina, Renato, os amigos do grupo de apoio, até mesmo seu Joaquim da pensão, vestido com seu terno antigo, mas impecavelmente passado. Ao subir no palco, minhas pernas tremiam tanto que temi não conseguir chegar até a cadeira preparada para mim. O burburinho da plateia diminuiu quando me sentei diante do microfone. Olhei para todas aquelas pessoas que haviam vindo ouvir o que eu tinha a dizer, e por um momento, considerei fugir. Foi então que avistei Júlia na primeira fila, sorrindo e fazendo um discreto sinal de positivo com o polegar. Ao lado dela, Eduardo. E para minha completa surpresa, algumas fileiras atrás, Patrícia. Nossa relação havia evoluído para um respeito mútuo cauteloso. Nunca seríamos amigas íntimas, mas havíamos encontrado uma forma de coexistir pacificamente pelo bem de Júlia. Sua presença ali, no entanto, era completamente inesperada. Respirei fundo e comecei a falar. Não segui o discurso que havia preparado meticulosamente. Em vez disso, contei minha história como se estivesse conversando com um amigo. Falei sobre a noite da mala no jardim, sobre as semanas na pensão, sobre o grupo de apoio que me mostrou que eu não estava sozinha. Compartilhei as pequenas vitórias e as grandes derrotas. Mencionei o sistema que falha em proteger os idosos e a sociedade que nos torna invisíveis. Mas, principalmente, falei sobre recomeço, sobre como, aos 68 anos, descobri uma nova razão para viver, um novo propósito, sobre como a pior humilhação da minha vida se transformou no catalisador para um movimento maior que eu mesma. Não estou aqui como vítima, concluí, olhando diretamente para a plateia. Estou aqui como sobrevivente, como testemunha e, espero, como agente de mudança. O silêncio que se seguiu foi rapidamente quebrado por uma onda de aplausos. Pessoas se levantaram, algumas com lágrimas nos olhos. Percebi que havia tocado algo profundo, não apenas pela minha história pessoal, mas porque ela ecoava milhares de outras histórias semelhantes em todo o país. A sessão de autógrafos durou horas. Cada pessoa que se aproximava com meu livro nas mãos tinha sua própria história para compartilhar. Uma mãe negligenciada, um pai abandonado, avós esquecidos em asilos. Alguns vinham confessar culpa por seu próprio tratamento com familiares idosos. Outros buscavam orientação, esperança, direção. Voltei para casa exausta, mas com uma clareza renovada sobre a importância do trabalho que havia começado. Aquele evento não era um ponto de chegada, era um ponto de partida. Na semana seguinte, recebi um telefonema que me deixou inicialmente confusa. Era uma produtora de um programa de entrevistas nacional, convidando-me para participar de uma edição especial sobre envelhecimento no Brasil. Teríamos uma passagem para São Paulo e hospedagem no hotel, explicou a jovem produtora. O programa vai ao ar ao vivo na próxima terça-feira. Hesitei. Uma coisa era falar em um auditório em Brasília. Outra, completamente diferente, era aparecer na televisão nacional. Além disso, nunca havia viajado sozinha antes. Sempre tive Eduardo ou meu falecido marido para cuidar dos detalhes práticos. Posso pensar um pouco e retornar? Pedi. Claro, respondeu a produtora. Mas precisamos confirmar até amanhã ao meio-dia. Quando desliguei, encontrei Júlia me observando da porta da cozinha. Quem era, vovó? Expliquei sobre o convite, ainda incerta sobre o que fazer. Você tem que ir! Exclamou ela entusiasmada. Vai ser incrível! Posso contar para todo mundo na escola que minha avó vai estar na TV. Sua excitação era contagiante, mas meus medos persistiam. Não sei, Júlia. É longe. Eu nunca viajei sozinha. Eu vou com você, ofereceu Eduardo, entrando na cozinha a tempo de ouvir nossa conversa. Posso tirar uns dias do trabalho. Seria bom para nós dois. Um tempo juntos fora desse ambiente que guarda tantas memórias difíceis. A ideia de ter Eduardo como companheiro de viagem me trouxe um conforto inesperado. Não apenas pela ajuda prática, mas pela oportunidade de fortalecer nossos laços recém-reconstituídos. Aceitei o convite. Os dias que antecederam a viagem foram frenéticos. Precisei comprar roupas adequadas para aparecer na televisão, organizar os documentos da fundação para apresentar no programa, preparar mentalmente os pontos que gostaria de abordar. Cristina insistiu em me dar um curso intensivo sobre legislação de direitos dos idosos,
para que pudesse responder perguntas técnicas com segurança. Lembre-se, disse ela na véspera da minha partida. Você não é apenas Ivone Figueiredo agora. Você representa milhares de idosos que não têm voz. Use esse espaço com sabedoria. A viagem para São Paulo foi uma aventura por si só. O voo, apenas o segundo da minha vida, me encheu de uma ansiedade que tentei disfarçar. Eduardo, percebendo meu nervosismo, segurou minha mão durante a decolagem, como eu fazia com ele quando era criança e tinha medo de algo. Estamos invertendo os papéis, não é? Comentei, tentando sorrir apesar do estômago embrulhado. Talvez seja assim que deve ser, respondeu ele. Você cuidou de mim por décadas. Agora posso retribuir um pouco. O hotel era mais luxuoso do que qualquer lugar onde já havia me hospedado. Um quarto amplo, com vista para a cidade, amenities sofisticados no banheiro, serviço de quarto 24 horas. Eduardo ficou no quarto ao lado, conectado por uma porta interna que deixamos aberta na primeira noite, ambos ainda inseguros nesse novo território. Na manhã do programa, uma maquiadora e uma stylist vieram ao hotel para me preparar. Achei graça da importância dada à minha aparência. Afinal, o que importava não era o que eu tinha a dizer, mas entendi que, para bem ou para mal, a televisão tinha suas próprias regras. Quando entrei no estúdio, fiquei momentaneamente desnorteada com as luzes, câmeras, pessoas correndo de um lado para outro com fones de ouvido. A apresentadora, uma mulher na casa dos 50 anos conhecida por sua empatia e inteligência, veio me receber pessoalmente. Dona Ivone, é uma honra tê-la aqui. Seu livro me tocou profundamente, disse ela, guiando-me até o sofá onde faríamos a entrevista. Não se preocupe com as câmeras. Pense que está apenas conversando comigo, como duas amigas tomando café. O programa começou, e após uma breve introdução sobre meu livro e a repercussão que estava tendo, mergulhamos em uma conversa surpreendentemente natural. Falei sobre minha experiência pessoal, mas também sobre as estatísticas alarmantes de abandono de idosos no Brasil, sobre a falta de políticas públicas eficientes, sobre o etarismo enraizado em nossa cultura. O que a senhora diria para uma pessoa idosa que está passando por uma situação semelhante à sua agora mesmo? Perguntou a apresentadora em determinado momento. Olhei diretamente para a câmera, imaginando os milhares de Marias, Antônios e Carlos que poderiam estar assistindo, sentindo-se sozinhos e desesperançados. Eu diria, você não é um fardo. Você não é inútil. Você tem valor, tem direitos e não está sozinho. Existem recursos, existem pessoas que se importam. Procure ajuda. Um centro comunitário, uma defensoria pública, um grupo de apoio. E saiba que sua história não terminou. A minha, aos 68 anos, estava apenas começando. A resposta gerou uma onda de reações nas redes sociais. Durante o intervalo comercial, a produtora veio informar que o programa estava recebendo uma quantidade recorde de mensagens. Muitas de idosos compartilhando suas próprias experiências de abandono, outras de filhos adultos expressando arrependimento ou buscando reconciliação. Quando o programa terminou, senti uma mistura de exaustão e euforia. Havia falado para milhões de pessoas, levando uma mensagem que acreditava ser vital. Eduardo me esperava nos bastidores, visivelmente orgulhoso. Você foi incrível, mãe. Clara, firme, compassiva. Exatamente como sempre foi, mesmo quando eu não conseguia enxergar. Voltamos ao hotel para uma noite de descanso antes de retornar a Brasília no dia seguinte. Enquanto jantávamos no restaurante, meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas, editoras estrangeiras interessadas em traduzir meu livro, organizações de defesa dos idosos convidando-me para eventos. Acho que sua vida vai ficar bem movimentada daqui para frente, comentou Eduardo, observando-me desligar a 5ª ligação consecutiva. Nunca imaginei isso, confessei, ainda atordoada com a repentina atenção. Aos 68 anos, esperava uma aposentadoria tranquila, talvez cuidando de plantas e da minha neta. E agora? E agora você está mudando o país, completou ele. Exatamente como mudou a minha vida, como mudou a si mesma. De volta a Brasília, encontrei uma pilha de correspondências esperando por mim.
Entre cartas de leitores emocionados e convites para eventos, havia um envelope oficial da Câmara dos Deputados. Abri-o com curiosidade para descobrir um convite formal para participar de uma audiência pública sobre uma nova proposta de lei para proteção aos idosos. Queremos ouvir seu depoimento como parte do processo de construção desta legislação, explicava o documento. Sua experiência pessoal e seu trabalho na Fundação trazem perspectivas valiosas que podem ajudar a moldar políticas públicas mais eficientes e humanas. Mostrei o convite a Cristina durante nosso próximo encontro no Centro de Convivência. Seus olhos brilharam de excitação. Ivone, isso é extraordinário. É uma oportunidade de influenciar diretamente a criação de leis que podem proteger milhares de idosos. Mas o que devo dizer? Não sou especialista em legislação, nem em políticas públicas. Você é especialista em algo muito mais valioso, a experiência vivida, respondeu ela, segurando minhas mãos com firmeza. E não estará sozinha. Vamos preparar tudo juntas. Seus depoimentos, dados estatísticos, propostas concretas. Nas semanas que se seguiram, trabalhamos incansavelmente na preparação para a audiência. Cristina, com sua experiência jurídica, ajudou-me a estruturar uma apresentação que combinava minha história pessoal com dados concretos sobre a situação dos idosos no Brasil. Renato, o assistente social, contribuiu com estatísticas alarmantes sobre abandono, violência e negligência contra a população idosa. Geraldo ofereceu a perspectiva médica, detalhando como o isolamento social afeta a saúde física e mental na terceira idade. O dia da audiência chegou mais rápido do que eu gostaria. O anexo 2º da Câmara dos Deputados, em Brasília, me intimidou com sua arquitetura imponente e seus corredores labirínticos. Cristina, que me acompanhava como assessora técnica, percebeu meu desconforto. Respire fundo, aconselhou. Lembre-se de que este prédio, estes deputados, todo este sistema existe para servir ao povo. Você é o povo, Ivone. Você tem todo o direito de estar aqui. A sala da comissão estava cheia. Deputados, assessores, jornalistas, representantes de organizações da sociedade civil. Sentei-me à mesa designada para os convidados, ajustando o microfone com mãos trêmulas. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo, como Cristina havia aconselhado. Meu nome é Ivone Figueiredo. Comecei. Tenho 68 anos. Sou enfermeira aposentada. Há um ano, após um plantão de 16 horas, cheguei em casa para encontrar minha mala jogada no jardim, com um bilhete da minha nora dizendo que não havia lugar para uma velha inútil naquela casa. O silêncio na sala era absoluto. Continuei, detalhando não apenas minha experiência pessoal, mas também as falhas sistêmicas que permitem que situações como a minha se multipliquem por todo o país. Apresentei os dados coletados por Renato, as observações médicas de Geraldo, as análises jurídicas de Cristina. E, finalmente, entreguei um documento com propostas concretas para fortalecer o Estatuto do Idoso e garantir sua efetiva implementação. Quando terminei minha fala, um dos deputados pediu a palavra. Dona Ivone, sua história e seu trabalho são inspiradores. Mas gostaria de perguntar, o que a senhora consideraria o mais urgente? Se pudéssemos implementar apenas uma mudança imediata, qual deveria ser? Não hesitei na resposta. Informação e conscientização. Muitos idosos desconhecem seus direitos. Muitas famílias desconhecem suas responsabilidades legais. Precisamos de campanhas massivas, material educativo em linguagem acessível, centros de referência em cada município. O primeiro passo para mudar uma realidade é torná-la visível. Saí daquela audiência com a sensação de ter plantado uma semente importante. Não tinha ilusões de que uma única fala mudaria o sistema da noite para o dia, mas cada voz, cada história compartilhada, contribuía para uma mudança gradual de mentalidade. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa recuperada, refleti sobre a jornada inacreditável que havia percorrido em um ano. Da humilhação absoluta ao púlpito nacional, da invisibilidade à voz ativa, da vítima à defensora. O plano que havia começado como uma tentativa desesperada de sobrevivência tinha se transformado em algo muito maior, uma missão de mudança social.
E eu, aos 68 anos, quando muitos acreditavam que minha contribuição para o mundo havia terminado, estava apenas começando meu capítulo mais significativo. Olhei para o céu estrelado, pensando nas constelações que Júlia havia colado no teto do meu quarto. Às vezes, é preciso escuridão total para que possamos ver as estrelas em todo o seu esplendor. E a noite mais escura da minha vida havia revelado luzes que eu nunca imaginaria existirem dentro de mim. 1 ano após a audiência na Câmara dos Deputados, minha vida se transformara completamente. O projeto de lei que ajudei a inspirar, carinhosamente apelidado de Lei Ivone pela imprensa, estava em fase final de aprovação. Meu livro havia sido traduzido para 5 idiomas e vendido mais de 300 mil cópias apenas no Brasil. A Fundação Novos Caminhos, que criei com parte dos direitos autorais, já atendia idosos em situação de vulnerabilidade em 3 estados brasileiros. Numa tarde de domingo, enquanto organizava minhas anotações para uma palestra que daria na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. O número era desconhecido, e por um momento pensei em não atender. Ligações de desconhecidos geralmente significavam mais jornalistas em busca de declarações ou histórias emocionantes para suas matérias. Alô, Ivone Figueiredo falando. Atendi, usando o tom profissional que havia desenvolvido ao longo daquele ano intenso. Dona Ivone, é Conceição, sua irmã. Meu coração disparou ao ouvir aquela voz que não escutava há mais de uma década. Conceição, minha irmã mais velha, vivia em Porto Alegre desde que nossos pais faleceram. Nos afastamos após uma disputa pela pequena herança que deixaram. Uma casa simples no interior do Goiás que acabou sendo vendida. O valor dividido entre nós. O desentendimento foi tão amargo que cortamos completamente relações. Conceição? Que surpresa! Vi seu livro numa livraria aqui. Ela disse, a voz vacilante. Não consegui dormir depois de ler. Nunca imaginei. Se soubesse o que aconteceu com você. Havia arrependimento genuíno em suas palavras. Algo raro em Conceição, sempre tão orgulhosa. Conversamos por quase 1 hora, colocando em dia 1 década de silêncio. Ela me contou sobre seus problemas de saúde recentes, sobre como vivia sozinha depois que o marido faleceu, sobre seu medo crescente de envelhecer abandonada. Achei que tinha tempo para resolver as coisas entre nós, confessou ela. Mas seu livro me fez perceber como somos frágeis, como tudo pode mudar numa noite. Ao desligar, senti uma onda de emoção me invadir. Conceição representava meu passado, minhas raízes, memórias de infância que ninguém mais compartilhava. Reconciliar-me com ela significava recuperar uma parte de mim mesma que havia sido enterrada junto com nosso desentendimento. Quem era? Perguntou Júlia entrando na sala com um copo de suco. Minha irmã, sua tia-avó Conceição. Os olhos da minha neta se arregalaram. Aquela de Porto Alegre? Que mamãe disse que você tinha ido visitar quando... Ela parou, constrangida pela lembrança da mentira de Patrícia. Exatamente essa, confirmei, sorrindo para aliviar seu desconforto. E sabe de uma coisa? Acho que vamos visitá-la nas próximas férias. De verdade, desta vez. O reencontro com Conceição me fez refletir sobre reconciliação e perdão, temas que eu abordava frequentemente em minhas palestras, mas que agora vivenciava em primeira mão. Se podia reconectar-me com minha irmã após 1 década de mágoas, será que poderia dar um passo além com Patrícia? Nossa relação havia evoluído para uma convivência pacífica, principalmente por causa de Júlia. Patrícia visitava a filha regularmente e nos cumprimentávamos com educação, sem nunca mencionar o passado. Era uma trégua frágil, mas funcional. No entanto, algo dentro de mim ansiava por um encerramento mais significativo. Combinamos um café em terreno neutro, uma confeitaria no plano piloto que nenhuma de nós frequentava habitualmente. Patrícia chegou pontualmente, vestida com simplicidade, sem a ostentação que costumava exibir quando morávamos juntas. Parecia mais magra, com pequenas linhas de expressão que não estavam lá 1 ano antes. Obrigada por vir, comecei, depois que pedimos nossos cafés. Sei que não é fácil para você. Ela assentiu, os olhos fixos na xícara à sua frente. Quando recebi sua mensagem, fiquei surpresa. Pensei que talvez fosse algo sobre Júlia. É sobre nós, na verdade. Sobre encerrar um capítulo propriamente, para que possamos todos seguir em frente.
Patrícia levantou os olhos, a expressão uma mistura de surpresa e cautela. O que você quer dizer? Quero dizer que te perdoo, disse simplesmente. Suas mãos tremeram levemente, fazendo a colher tilintar contra a porcelana. Por quê? Depois de tudo que fiz, o bilhete, a mala, suas coisas que joguei fora. Não estou dizendo que o que você fez foi certo. Foi cruel e desnecessário. Mas carregar rancor só me adoece e impede que Júlia tenha uma família funcional ao seu redor. Uma lágrima solitária desceu pelo rosto de Patrícia. Ela a enxugou rapidamente, como se envergonhada de sua vulnerabilidade. Eu estava com tanto medo naquela época, confessou. Medo de envelhecer, de que Eduardo não me achasse mais atraente, de que nosso dinheiro acabasse. Você era um lembrete constante de um futuro que me aterrorizava. Era a primeira vez que ela falava abertamente sobre suas motivações. Não eram justificativas. Nada justificaria o que fez, mas ofereciam um vislumbre da insegurança humana por trás de ações tão cruéis. Entendo o medo, respondi. Também tenho medo de ficar doente sem ninguém para cuidar de mim, de perder minha independência, de ser um fardo. A diferença é como lidamos com esses medos. Nossa conversa continuou por quase 2 horas, mais honesta e profunda do que qualquer interação que já tivéramos. Não nos tornamos amigas naquele dia, nem acredito que algum dia seremos. Mas saímos daquela confeitaria mais leves, com um entendimento mútuo que, se não curou completamente as feridas, ao menos permitiu que começassem a cicatrizar corretamente. 2 semanas depois, recebi um convite inesperado do Ministério dos Direitos Humanos. Queriam que eu coordenasse uma nova campanha nacional de conscientização sobre os direitos dos idosos, com vídeos, cartilhas e eventos em todos os estados do país. Era uma oportunidade sem precedentes de ampliar o alcance do trabalho que já vinha fazendo, desta vez com apoio oficial do governo. Não sei se estou qualificada para isso, confessei a Cristina quando lhe mostrei o convite. Sou apenas uma enfermeira aposentada que escreveu um livro. Cristina balançou a cabeça, exasperada com minha modéstia. Você é muito mais que isso, Ivone. É um símbolo de resistência, de recomeço. Exatamente o que essa campanha precisa. Alguém que viveu na pele o que muitos enfrentam silenciosamente. Aceitei o convite, com a condição de que pudesse montar minha própria equipe. Queria Cristina para os aspectos jurídicos, Renato para uma abordagem social, Geraldo para as questões de saúde. E, para minha surpresa, convidei Eduardo para gerenciar a parte financeira e administrativa do projeto. Uma oportunidade para ele usar suas habilidades de engenheiro em algo significativo, depois de meses trabalhando em subempregos desde o divórcio. Tem certeza, mãe? Perguntou ele quando lhe ofereci o cargo. Não sei nada sobre campanhas governamentais. Aprenderá, respondi com confiança. E será uma chance de trabalharmos juntos, como uma equipe de verdade. O projeto nos consumiu completamente nos meses seguintes. Viajamos por todo o Brasil, de capitais a pequenos municípios do interior, levando informação, acolhimento e esperança. Em cada cidade, me emocionava com as filas de idosos que vinham compartilhar suas histórias, muitas dolorosamente semelhantes à minha, algumas ainda mais trágicas. Em uma dessas viagens, chegamos a uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. A praça central estava lotada para nosso evento. Cadeiras dispostas em semicírculo, um pequeno palco improvisado, faixas coloridas anunciando a campanha Idade com Dignidade. Enquanto esperava para começar minha fala, notei uma mulher idosa na primeira fila, acompanhada por uma moça que parecia ser sua neta. Algo nelas me chamou a atenção. A senhora segurava meu livro, as páginas visivelmente gastas de tantas leituras. Seus olhos, emoldurados por rugas profundas, não deixavam os meus. Quando terminei minha palestra e abri para perguntas, ela foi a primeira a levantar a mão trêmula. Dona Ivone, começou, a voz embargada pela emoção. Seu livro salvou minha vida. Literalmente. No dia que comecei a ler, estava planejando acabar com tudo. Depois de 2 anos vivendo no quarto dos fundos da casa da minha filha, sendo tratada como um estorvo, havia chegado ao meu limite. Mas suas palavras, sua força,
Me fizeram ver que ainda havia esperança. A praça inteira silenciou. A neta ao lado dela chorava silenciosamente. Graças à sua história, encontrei coragem para confrontar minha filha, continuou a senhora. Não foi fácil. Houve lágrimas, acusações. Mas agora, 6 meses depois, estamos reconstruindo nossa relação. E minha neta Maria aqui, ela indicou a jovem ao seu lado, decidiu estudar direito para ajudar idosos como eu. Desci do palco, ignorando o protocolo, e abracei aquela senhora cujo nome nem sabia ainda. Naquele momento, entendi o verdadeiro significado de tudo que havia vivido. A mala no jardim, o bilhete cruel, as noites na pensão, tudo tinha um propósito maior que eu jamais poderia ter imaginado. Como a senhora se chama? Perguntei, ainda segurando suas mãos enrugadas. Antônia Pereira da Silva, respondeu ela com um sorriso tímido. De Oliveira do Campo, a 20 quilômetros daqui. Nunca saí da região, até hoje. Vim especialmente para conhecê-la. Antônia era apenas uma entre milhares que minha história havia tocado. Para cada pessoa que vinha falar comigo, quantas outras estavam em suas casas, enfrentando situações semelhantes, talvez encontrando força em minhas palavras. A responsabilidade era esmagadora, mas também profundamente revigorante. Voltamos para Brasília após 3 semanas de eventos pelo país. Ao chegar em casa, encontrei uma surpresa. Júlia havia redecorado meu escritório, criando um mural com fotos dos eventos, recortes de jornais e, no centro, aquele bilhete original de Patrícia, emoldurado. Para você nunca esquecer o quanto é forte, explicou minha neta. Olhei para aquele bilhete que um dia me causou tanta dor. Aqui não tem lugar para velha inútil. As palavras ainda tinham o poder de ferir, mas agora representavam também o início de uma jornada extraordinária. Não era mais uma sentença de exclusão, mas o catalisador da maior transformação da minha vida. A campanha nacional teve um impacto sem precedentes. O número de denúncias de violência contra idosos aumentou 200% nos primeiros 3 meses. Não porque os casos aumentaram, mas porque as vítimas agora sabiam que podiam e deviam denunciar. Centros de referência foram abertos em dezenas de cidades. A Lei Ivone foi finalmente aprovada por unanimidade, fortalecendo as punições para abandono familiar e criando novas estruturas de apoio. Em meio a toda essa agitação, recebi um e-mail que inicialmente parecia spam. Era de uma produtora de cinema independente, interessada em adaptar meu livro para um longa-metragem. Mostrei para Eduardo, rindo da ideia absurda. "Mãe, isso é legítimo", disse ele após pesquisar o nome da produtora. Eles fizeram aquele documentário premiado sobre direitos humanos no ano passado. Deveríamos responder. Reunimos-nos com a produtora na semana seguinte. Uma mulher determinada de meia-idade chamada Sofia Mendes, que havia lido meu livro 3 vezes e estava convencida de que precisava levar aquela história para as telas. "Não quero fazer apenas um filme sobre abandono", explicou ela. "Quero mostrar a jornada de empoderamento. Como a senhora transformou uma tragédia pessoal em um movimento nacional. É uma história de vingança, no melhor sentido da palavra. Não pela retaliação, mas pela transformação." Assinei o contrato de direitos após longas conversas com Eduardo e Cristina. Sofia garantiu que eu teria participação no roteiro, para assegurar que a essência da história fosse preservada. As filmagens começaram 6 meses depois. Escolheram uma atriz respeitada, com quase 70 anos, para me interpretar. Júlia vibrava com a ideia de ver sua avó retratada no cinema. Patrícia, surpreendentemente, ofereceu ajuda com alguns detalhes da narrativa, numa demonstração de crescimento pessoal que me comoveu. Na véspera da grande estreia, 2 anos após a noite da mala no jardim, sentei-me na varanda da minha casa com um copo de chá, refletindo sobre a jornada inacreditável que havia vivido. De enfermeira aposentada à autora best-seller, de vítima silenciosa à ativista nacional, de velha inútil a símbolo de resistência. Conceição havia vindo de Porto Alegre especialmente para a estreia. Estávamos reconstruindo lentamente nossa relação, curando feridas antigas. Eduardo passara o dia todo nervoso, preocupado com cada detalhe do evento. Júlia não falava de outra coisa há semanas, e já havia separado seu vestido mais elegante para a ocasião.
Enquanto contemplava o céu estrelado, ouvi passos se aproximando. Era Cristina, que chegara mais cedo para nossa reunião final, antes da estreia. "Interrompo seus pensamentos?" perguntou, sentando-se na cadeira ao meu lado. "Apenas recordando o caminho até aqui", respondi. "Às vezes parece que tudo aconteceu com outra pessoa, não comigo." Cristina sorriu. "Sabe qual é a maior vingança de todas, Ivone? Não é o filme, nem a lei, nem mesmo recuperar sua casa. É o fato de que, quando jogaram sua mala no jardim, achavam que estavam descartando um problema, mas na verdade estavam libertando uma força." Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Era verdade. Aquele ato cruel que pretendia me diminuir acabou sendo o catalisador da minha maior expansão. A mala no jardim não marcou meu fim, mas meu verdadeiro começo. No dia seguinte, o teatro estava lotado para a estreia. Imprensa, autoridades, ativistas, familiares, amigos do centro de convivência, todos reunidos para testemunhar a materialização da minha história na tela grande. Júlia segurava minha mão firmemente enquanto as luzes diminuíam e os primeiros acordes da trilha sonora reverberavam pelo ambiente. A cena de abertura era exatamente como aconteceu. Uma enfermeira idosa voltando exausta de um plantão duplo, encontrando sua mala jogada no jardim sob chuva fina. A câmera focava em seu rosto, capturando o choque, a dor, a incredulidade. Depois, lentamente, o surgimento de algo mais. Uma centelha de determinação, uma recusa silenciosa em ser derrotada. Enquanto assistia a minha própria história desenrolar-se na tela, percebi que a verdadeira vingança não estava em retomar a casa, nem em expor Patrícia, nem mesmo no sucesso que alcancei depois. A vingança estava em ter transformado uma tentativa de me anular em um instrumento de transformação coletiva. Eles queriam me silenciar, e eu encontrei minha voz. Eles me consideraram descartável, e eu me tornei indispensável. Eles tentaram apagar minha existência, e eu deixei uma marca indelével. Eles me chamaram de velha inútil, e eu provei o extraordinário valor da experiência acumulada em décadas de vida. Ao final da exibição, quando as luzes se acenderam, a plateia inteira estava de pé, aplaudindo. Fui chamada ao palco junto com o elenco e a diretora. Olhando para aquela multidão, vi rostos de todas as idades, jovens, adultos, idosos, todos profundamente tocados pela jornada que testemunharam. "O que a senhora espera que as pessoas levem deste filme?" perguntou a apresentadora que conduzia o evento. Pensei por um momento antes de responder. "Espero que entendam que a idade não define nosso valor ou potencial, que nunca é tarde para recomeçar, para lutar, para transformar. E principalmente, que percebam como tratamos nossos idosos reflete o tipo de sociedade que construímos. Se quisermos um mundo mais justo e compassivo, precisamos começar respeitando a dignidade de cada fase da vida." Ao deixar o teatro naquela noite, rodeada por minha família reconciliada e amigos que ganhei ao longo dessa improvável jornada, senti uma profunda sensação de completude. A mala no jardim, que um dia simbolizou meu maior trauma, havia se transformado no passaporte para minha missão de vida. Esta é minha vingança: transformar dor em propósito, rejeição em alcance, humilhação em dignidade. Não uma vingança movida pelo ódio, mas pelo amor. Por mim mesma e por todos os que, como eu, foram considerados invisíveis ou descartáveis. E enquanto caminhava sob as estrelas de Brasília, aos 70 anos, compreendi que minha história estava longe de terminar. Na verdade, o capítulo mais significativo estava apenas começando. Minha história começou com uma mala jogada em um jardim e termina hoje, diante de vocês, como um testemunho vivo de que nunca é tarde para recomeçar. Quando encontrei aquele bilhete cruel escrito por minha nora: "Aqui não tem lugar para a velha inútil", jamais poderia imaginar que aquele seria o início da maior transformação da minha vida. Aos 68 anos, depois de 3 décadas dedicadas à enfermagem, salvando vidas e cuidando de estranhos, me vi sem teto, sem família, sem dignidade. Caminhei sob a chuva naquela noite, arrastando minha mala pesada, com o coração despedaçado pelo abandono do meu único filho. A dor da rejeição era quase insuportável.
Como enfrentar o mundo novamente depois dessa humilhação? Como reconstruir uma vida quando já se acredita estar no fim dela? Foi na pensão do seu Joaquim, em um quarto pequeno com paredes descascadas, que comecei a entender que minha história não era única. Conheci outros idosos abandonados, descartados como objetos sem utilidade. Maria, Antônio, Carlos, cada um carregava cicatrizes semelhantes às minhas. Foi quando percebi que minha dor poderia ter um propósito maior. O reencontro com Geraldo, médico com quem trabalhei por anos, foi o primeiro passo da minha reviravolta. Ele me apresentou a Cristina Duarte, advogada especialista em direitos dos idosos, que me mostrou que eu tinha opções, que tinha direitos. Meu diário, iniciado como terapia para processar o trauma, tornou-se a semente do livro que mudaria não apenas a minha vida, mas a de milhares de idosos por todo o Brasil. A descoberta de que a casa onde morava com meu filho havia sido comprada com meu próprio dinheiro foi o ponto de virada. Não era apenas uma questão de justiça pessoal, mas de princípio, de mostrar que idosos não são descartáveis, que merecem respeito, que têm valor. A cena da minha volta, acompanhada por oficiais de justiça, a expressão atônita de Patrícia, o abraço emocionado da minha neta Júlia, momentos que ficarão para sempre gravados na minha memória. A reconciliação gradual com Eduardo, meu filho manipulado por anos, foi um processo doloroso, mas necessário. Aprendi que o perdão não é um presente que damos aos outros, mas a nós mesmos. Libertar-me do peso do ressentimento me permitiu canalizar energia para coisas maiores. A fundação que criei para ajudar idosos vulneráveis, a campanha nacional que levou informação a todos os cantos do país, a Lei Ivone, que fortaleceu a proteção legal dos idosos brasileiros. O filme baseado na minha história levou a mensagem ainda mais longe, atingindo pessoas que talvez nunca lessem um livro sobre direitos dos idosos, mas que saíram do cinema com uma nova perspectiva sobre envelhecimento e dignidade. Quando vi minha jornada retratada na tela grande, compreendi finalmente a magnitude da transformação que vivi. De vítima silenciosa, à voz de uma geração inteira. Minha verdadeira vingança não foi retomar minha casa, nem expor as mentiras de Patrícia. Foi transformar a tentativa de me anular em um movimento de valorização dos idosos. Foi usar a dor como combustível para uma mudança social profunda. Foi provar, com cada palavra do meu livro, com cada palestra, com cada aparição na televisão, que não existem velhos inúteis. Apenas uma sociedade que falha em reconhecer o valor da experiência e da sabedoria acumuladas ao longo de décadas. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo como aquela noite chuvosa, que parecia o fim do mundo, foi na verdade o começo de algo extraordinário. Agora viajo pelo país compartilhando minha experiência, ajudando outros idosos a encontrarem sua voz e seu valor. Minha relação com Eduardo está mais forte do que nunca, trabalhando juntos na fundação. Júlia decidiu seguir carreira em direito, inspirada por Cristina, para defender os direitos dos mais vulneráveis. Até mesmo com Patrícia consegui estabelecer uma relação civilizada, baseada no respeito mútuo e no bem-estar da minha neta. Minha irmã Conceição, com quem não falava há mais de uma década, voltou à minha vida depois de ler meu livro. A reconciliação com ela me mostrou como é importante resgatar nossas raízes, nosso passado, principalmente quando o futuro parece incerto. Nossas viagens juntas pelo sul do país, revisitando memórias de infância, tem sido um bálsamo para a alma. A mensagem que deixo para vocês, que acompanharam minha história até aqui, é que nunca é tarde para recomeçar. Que a idade não define nosso valor ou potencial. Que cada um de nós, independentemente dos anos que carrega, tem uma contribuição significativa a fazer. E principalmente, que nossa resposta às adversidades determina quem realmente somos. Quero agradecer a cada um de vocês que dedicou seu tempo a ouvir meu relato. Se minha história tocou seu coração de alguma forma, peço que compartilhe com alguém que possa precisar ouvir estas palavras de esperança e resiliência. Conhece algum idoso que está se sentindo inútil, descartado, invisível? Mostre a ele que existe um novo caminho possível.
Gostaria imensamente que vocês se inscrevessem no canal Vovó Lembrou, onde compartilhamos histórias como a minha, relatos reais de superação, de pessoas que transformaram suas maiores dores em propósito de vida. Cada inscrição significa muito para nós, pois nos permite ampliar o alcance dessas mensagens tão necessárias. Deixem seu comentário contando o que acharam da minha história. Se conhecem situações semelhantes, se têm perguntas ou reflexões. Interagir com vocês é fundamental para continuarmos construindo esta comunidade de apoio e conscientização. Não se esqueçam do like, que ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir estas histórias. Produzir estes vídeos exige muito trabalho e dedicação. Se puderem, considerem ajudar o canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite cobrir os custos de produção e trazer mais histórias diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz enorme diferença para mantermos este projeto vivo e alcançarmos mais pessoas. Olhem também os outros vídeos do canal. Há histórias igualmente poderosas de pessoas que enfrentaram abandono, preconceito, dificuldades aparentemente insuperáveis e encontraram força para seguir em frente. Cada relato traz uma perspectiva única sobre resiliência humana. Concluo este vídeo com a certeza de que minha mala no jardim, que um dia representou o meu maior trauma, transformou-se no símbolo da minha libertação. Quando tentaram me reduzir a uma velha inútil, descobriram que haviam subestimado profundamente a força que existe em cada um de nós, independentemente da idade. Obrigada por me acompanharem nesta jornada. Nos vemos no próximo vídeo do canal Vovó Lembrou, onde continuaremos dando voz àqueles que a sociedade tenta silenciar, mostrando que nossas histórias importam, que nossas vidas têm valor e que sempre há um novo capítulo a ser escrito. De coração, agradeço a cada um de vocês que assistiu até aqui. Seu apoio é o que torna possível continuarmos este trabalho tão importante. Inscrevam-se, comentem, compartilhem e, se puderem, ajudem através do Valeu Demais. Juntos estamos construindo uma sociedade que valoriza cada fase da vida, que enxerga beleza e sabedoria onde outros veem apenas rugas. Até o próximo vídeo, aqui no canal Vovó Lembrou, onde suas histórias ganham voz e suas experiências são celebradas como deveriam.